Bem, começando 2025, então é hora de projetar aí os rumos da economia do nosso país. E para comentar um pouco sobre essa questão e outras tantas, né, estamos aqui com o Moacir Bertassi, economista, professor. Moacir, há um certo pessimismo, né, disseminado no mercado com relação à economia do Brasil em 2025. Esse pessimismo, ele procede, é especulação, o que dá para depender aí de tantas análises, né? Olha, Esteves, eu sempre digo, como economista, que nós estamos vivendo um período, se você pegar a história 1925 e ler a história econômica da época, ela vai estar tal qual agora. Tá? O meu medo é que toda essa situação especulativa que nós estamos vivendo vai terminar num crash de uma bolsa um dia mais tarde, como aconteceu em 1929, com o crash da Bolsa de Nova York, que quebrou o mundo, jogou o mundo numa depressão violentíssima, que foi a década de 1930, né? Que aí vem Keynes e vem então Roosevelt, vem toda o Keynes, na realidade, que foi o pai. Eu sou keynesiano, tá? Quem estuda história econômica sabe o que foi que ele realmente realizou na época. E o meu medo é isso. Então, para as pessoas entenderem, nós temos que definir o mercado, vamos definir o mercado em duas situações. Existe o mercado bom, que é o mercado que gera emprego, renda, consumo, poupança, entendeu? É esse mercado que move o mundo, que move o Brasil, que move uma cidade. É o que azeita a economia. Esse é o mercado bom. O ano passado, o Brasil, eu estava vendo, inclusive pelo próprio Banco Central, o Brasil deve fechar com 3,7% de crescimento no PIB. Nós fechamos com a menor taxa de desemprego dos últimos anos. Então, a economia está boa nesse exato momento. Se você falar que a economia está ruim, eu debato com qualquer pessoa com números que nós estamos bem. O que está faltando, então, para essa percepção por parte de alguns analistas? Então, o grande problema é proposital? O grande problema é esse. Nós temos o outro mercado, que é o mercado especulativo. Não produz. Esse é o mercado que não produz. Esse é o mercado que vive como um vampiro sugando aquele que produz. Então, a indústria, o comércio, aí as pessoas podem falar, mas teve setor realmente que foi complicado, como o agronegócio, que foi prejudicado, uma pela volta à normalidade da era depois da pandemia, que nós temos no agronegócio um divisor gigantesco aí, que foi a pandemia. Com a pandemia, o agronegócio dobra o tamanho e ele está voltando àquela situação da pré-pandemia, né? Nós vivemos numa cidade do agronegócio, eu já falei isso aí várias vezes, esse é o nosso maior orgulho, mas ao mesmo tempo nós sofremos, inclusive com as intempéries, com a seca e tudo mais. Mas, no geral, a economia do Brasil está bem, entendeu? Aí nós temos esse segundo mercado, que é o mercado especulativo, que é esse mercado que é complicado. Eles falam assim, não, peraí. Globalizando decisões. Isso, eles falam assim, não, peraí, o Esteves hoje está empregado, está bem, está ganhando. Mas o Esteves daqui a um ano vai estar desempregado. O Esteves daqui a um ano ele não consegue pagar a conta que ele fez lá, que ele assumiu. O Moacir hoje está empregado, o ano que vem está desempregado. E essa é a especulação. Eles não estão vendo o que é hoje, mas sim o que nós podemos ser amanhã. E essa situação, nós crescemos muito a partir do momento que surgiram os derivativos, né, que é o mercado de capitais, gira toda a situação, eles vivem da especulação, entendeu? E esse mercado especulativo, que é um mercado que está na mão de poucos, né? Vende o apocalipse. Isso, por quê? Porque na realidade é assim, quando você tem um mercado especulativo crescendo e o mercado real diminuindo, significa que o mercado especulativo está sugando as energias do bom mercado. O ano passado nós fechamos com maior taxa de bilionários no Brasil, mas nós fechamos com uma taxa enorme de pobres, entendeu? O mundo tem 800 milhões de pessoas passando fome, mas você tem o Elon Musk, você tem o Jeff Bezos, você tem a Apple com bilhões e trilhões, né? De onde vem esse dinheiro, Esteves? Não existe a situação de novo dinheiro na praça. O dinheiro ele migra, entendeu? Ele sai de quem é pobre e vai para quem é rico. Essa é a situação do mercado. O mercado especulativo vive do mercado bom, que é esse mercado. Esse é o grande problema. Então, eu falei isso aí para a gente centralizar, para a gente poder esclarecer onde nós vamos chegar com essa história.
toda essa perspectiva que nós temos, né, que é a perspectiva fiscal, nós temos 4 situações na economia. Nós temos a política... Tudo isso mensurável. Tudo mensurável. A política monetária, a política fiscal, a política de renda e a política cambial. Tá? A política fiscal tem que ser ajustada. Nós temos que cortar gastos, nós temos que melhorar essa situação fiscal. A política monetária está muito bem, né? É o caso que, por exemplo, a Argentina... Cortar gastos não é tão fácil. Na Argentina, Milei conseguiu cortar gastos, mas jogando praticamente 50% da população numa miséria enorme. Agora, eu quero ver quando voltar a aumentar a economia. Entendeu? A inflação, ela reduziu para 2,75 ao mês, uma inflação que estava lá em cima. Mas espera aí, quando você reduz o nível de compra, automaticamente cai a inflação. Isso é óbvio, né? Todo mundo para de comprar. Agora eu quero ver o ajuste que foi feito no Plano Real, que eu sou fã ao extremo dos economistas que criaram o Plano Real. Eles pensaram naquilo. Hoje nós vivemos uma situação que quem viveu antes do Plano Real sabe o que era viver naquela situação que a Argentina estava passando. Mas os fundamentos econômicos que foram implantados no Plano Real, por aqueles economistas que são realmente os meus ídolos econômicos, né, não foi implantado na Argentina. Eu quero ver agora o pós, né? Então, essa situação é o que nós estamos vivendo. O Brasil está bem economicamente, todos os conceitos macroeconômicos são bons. Agora, a especulação está jogando contra. Por quê, Esteves? E aí vem, então, aquela situação. As maiores fortunas do Brasil são especulativas. As maiores fortunas do Brasil estão nas mãos das grandes famílias que têm a grande mídia, entendeu? Então, essa grande mídia é interessante jogar, né? Além da grande mídia, lógico, está no poder econômico, que infelizmente está na mão de poucos. Então, eles jogam com essa situação que lá na frente vai ser ruim. Isso eu debato com qualquer economista, viu, Esteves? Não é porque eu estou falando com você, eu debato com qualquer um que está aí. Sou fã do Henrique Meirelles, porque a cabeça do Henrique Meirelles é uma cabeça um tanto quanto diferente daquela que nós estamos com essas expectativas, tá? Então nós... Você acha que esse pessimismo que está lastrado aí, ele é fabricado? Sim, com certeza. O pessoal usa fake, eu gosto de usar mentira, entendeu? Sou da raiz, é mentira mesmo, entendeu? Então é uma situação que está sendo criada. Eu, como economista, eu fico triste porque nós estamos vivendo em cima de uma economia especulativa e não em cima da economia real. Agora vamos traduzir em números então, né? Perspectiva para 2025. A perspectiva para 2025, vamos fechar 2024 com um crescimento do PIB de 3,7. Com esse aumento do juro que estão falando, que vai aumentar a Selic e tudo mais, entendeu? Isso vai fazer com que haja uma contração da economia real, que é a economia boa, tá? Então, se aumentar o juro para 15%, se a Selic passar para 15%, isso vai ser ruim porque 95% das empresas estão endividadas. E o endividamento aumenta. Então, quando você aumenta o endividamento das empresas, você não tem investimento, entendeu? Então, provavelmente, o investimento caia. Essa é a tristeza, que a especulação vai fazer com que realmente aconteça. É uma historinha um pouco longa, mas um pai colocou o filho para estudar na economia, e o filho era especulativo, e o pai tinha um carrinho de lanche. Ele começou a falar, ó, a economia está ruim, vai ficar ruim, e o pai foi diminuindo a qualidade do cachorro quente, até que chegou um momento que realmente entrou numa crise danada, entendeu? Essa é a situação ruim, porque a especulação começa a bater, e a economia boa, que é a economia produtiva, que são as empresas, que é o comércio, que são as indústrias, essas vão sofrer as consequências ruins da especulação, infelizmente. Qual que é o antídoto para isso? Existe? Acabar com a mentira. Mas dificilmente, isso, como eu falei, quem quiser estuda a história econômica de 1925 que vai ver o que eu estou falando. Nós estamos vivendo praticamente uma situação análoga àquela que nós vivemos na década de 20 lá atrás, onde o mercado especulativo fez com que houvesse um crescimento gigantesco das ações. Esteves, é impossível que uma Tesla valha mais do que a GM, do que a Ford, do que a Toyota, do que a Mitsubishi, todas juntas. A Tesla vende 3 carros, as outras vendem milhares e milhões. Todo mundo anda de Toyota, de Ford, de GM,
de Volkswagen, mas todo mundo fala, não, é a Tesla que vale, entendeu? É impossível que você tenha uma Apple valendo 3 trilhões de dólares, enquanto o lucro dela é menos de 200 bilhões. Então, essa é a especulação que nós estamos vivendo agora. Legal. Então, para fechar, né, para quem está nos ouvindo, né, telespectadores também, qual o recado que você deixa, né, então, para 2025? Infelizmente, nós temos aí expectativas ruins, né, do ponto de vista especulativo, para que a economia boa que leva você a ter seu emprego, sua renda, né, o seu consumo, isso vai fazer com que os juros aumentem. Então, provavelmente nós teremos um ano mais difícil que foi 2024. Isso eu tenho quase certeza que vai ser mais difícil, Esteves. Não vai ser impossível, mas provavelmente vai ser um ano mais difícil. Precaução. Então, precaução, quem está ouvindo, quem está nos assistindo, tome cuidado, não gaste mais do que pode, não faça muita dívida, porque provavelmente o endividamento vai aumentar com o aumento da taxa de juros. Principalmente a longo prazo. A longo prazo. Então, vá devagar. Mas a esperança é que tudo isso aconteça, porque eles falavam a mesma coisa em 2024, entendeu? Eu sou economista, mas a economia, infelizmente, é assim, é especulativa. Eles ficam jogando que o negócio está ruim, vai ficar ruim lá na frente, e aí o negócio fica ruim mesmo. Moacir, vamos terminar então esse bate-papo de hoje, mas tem mais alguns assuntos que eu queria debater contigo. Então, vamos fazer a segunda parte dessa entrevista para falar sobre reforma tributária e também a situação do PIX, como ficou, e que esperar aí de Donald Trump, né, assumindo agora aí definitivamente os rumos dos Estados Unidos. Beleza? Com certeza. Estamos aqui, né, à disposição. Agradeço novamente à TVM por dar essa oportunidade de poder falar.